Muito bom dia para você. Hoje é dia 14 de março de 2024 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus, que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem cabeça dura. Deixa, pois, que se acende minha cólera contra eles, e o reduzirei a nada. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo: Por que, Senhor, se inflama a tua ira contra o povo que tiraste do Egito, com vosso poder e mão forte? Não é bom que digam os egípcios: com mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se o vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmos de tornar sua própria prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu, de dar aos seus descendentes essa terra que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o povo. Meus irmãos, veja bem que aqui nós encontramos o povo de cabeça dura. O povo que foi liberto da escravidão do Egito pela mão poderosa do Senhor, mas que no primeiro momento em que foi contrariado, porque o Senhor não fez como eles achavam que deveria ser, eles criaram um bezerro e chamaram esse bezerro de metal de seu Deus. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, né, que aí muita gente vai falar: então, mas e sobre a questão dos santos? A gente precisa compreender que quando a gente fala em vida de santos, não estamos falando de deuses. Santo faz milagre? Não. Santo não faz milagre. E inclusive, se o nosso pedido de intercessão não for para que nos faça cada dia mais se aproximar na intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, então de fato a gente está conduzindo a fé, tendo uma fé de uma forma incorreta. Os santos, eles são para nos provar exatamente que é possível o caminho da santidade. Eles nos ajudam a relembrar que é possível o caminho da santidade. E agora, não fazendo uma comparação, mas por que Jesus se entregou na cruz por nós? Sendo Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, um único Deus em três pessoas distintas? Por que exatamente a necessidade da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque na nossa cabeça dura a gente se aproxima mais e consegue compreender que é possível. É possível fazer as renúncias necessárias das coisas que o mundo nos oferece, que parece sempre muito bom, na maioria das vezes, e ouvirmos a voz do Pai e sermos obedientes. E aqui eu não estou comparando os santos com a humanidade de Jesus, não. Mas os santos, agora falando especificamente deles, homens e mulheres, pecadores como eu e você, mas que abandonaram tudo para poder seguir o Senhor. E que quando o mundo dizia que esse era o único caminho, eles se recusaram e muitos deles chegaram ao martírio para dizer: não, se não está de acordo com a vontade do Pai, se não é dos desígnios que o Senhor tem para mim, então não serve. Se ofende a Deus ou se ofende o irmão, não serve, não posso, não devo, não farei. E esse não farei é uma escolha de cada um, e foi a escolha que eles fizeram. E por isso, por viverem nessa intimidade com o Pai, e acreditamos nós, até mesmo a exemplo de São Simão, esqueci agora o nome do bom ladrão, enfim, esqueci, mas enfim, assim como exemplo dele, que no último instante ele fala: Senhor, quando estiver na sua glória, lembra de mim. E Jesus promete: hoje mesmo estará comigo no paraíso. É a misericórdia de Deus que vem ao encontro do pecador, mas daqueles que reconhecem, como a própria palavra diz, professam o Senhor como Senhor e Salvador. E aí a gente volta a relembrar: eles construíram um bezerro de metal, o povo, e chamou de seu Deus. A gente não chama santo de santo que ele seja um Deus, não é. É um humano que renunciou, muitos chegando ao martírio, para viver
aquilo que nos diz a palavra do Senhor, para seguir os caminhos do Mestre, que em sua humanidade nos ensinou em todas as coisas a cumprir os mandamentos, amar ao Pai sobre todas as coisas, fazer a vontade do Pai, lhe ser obediente sempre, orar, estar em intimidade, e ao próximo como a ti mesmo. E esse próximo muitas vezes era esse povo cabeça dura, era Pedro que era impetuoso, era Pedro que negou Jesus, era Tomé que só acreditava se colocasse as mãos em suas feridas. Mas o Senhor os ama. E aqui, voltando a palavra agora ao trecho da nossa meditação, será que nós não somos povo de cabeça dura? Quantas vezes eu e você, o Senhor vai lá e nos liberta, a gente insiste em voltar para o pecado. O Senhor vai lá e nos liberta, a gente insiste em voltar para o pecado. A gente insiste em voltar para a escravidão, em ser escravo do pecado. E a gente coloca, sim, coisas, pessoas, no lugar que é próprio de Deus, que é de primeiro. De ser nosso refúgio e nossa segurança. Quem te deu a salvação? Quem se entregou numa cruz por mim e por você? Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, Moisés faz o quê? Moisés intercede pelo povo. Quando a gente pede a intercessão do santo, Moisés intercede e o Senhor ouve a intercessão de Moisés. Moisés diz: Senhor, não inflame a vossa cólera. O Senhor libertou esse povo com a vossa mão poderosa, porque outros não poderiam tirá-lo do Egito e libertá-lo como o Senhor fez. Não se inflame a vossa ira. Não permita que os inimigos digam, que os egípcios digam, não. O próprio Deus, ele não estava a favor daquele povo, ele estava a nosso favor, porque ele tirou o povo aqui do Egito justamente para levar eles para a montanha já, para que eles morressem e desaparecessem da face da terra. Mas o Senhor, então, ele ouve a intercessão de Moisés. Esse amigo de Deus, esse homem que confiou nos planos, nos mandamentos e seguiu obediente à voz do Senhor. Ainda que de vez em quando ele falasse: mas Senhor, olha só quem sou eu para tirar o povo do Egito. Moisés, vai e faz o que eu estou te mandando. Moisés vai. Ainda que às vezes ele murmurasse e o próprio Moisés se enfureceu certa vez contra o povo, mas obedeceu a voz do Senhor. Entrou na terra prometida? Não. Mas até ali ele esteve com o Senhor. E prova disso, no Antigo Testamento, Antigo Testamento antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, do Verbo feito carne que habitou entre nós, o povo ouvia o Senhor por meio dos profetas. E Moisés estava ali, ouvindo o Senhor para transmitir o povo. Que nós possamos ser muito honestos com a gente mesmo. Quando a gente procura o sacramento da confissão, também chamado de reconciliação, e se você ainda não fez a sua confissão nesse período quaresmal, ainda dá tempo, procure o sacerdote, faça uma confissão, faça primeiramente um bom exame de consciência, o que dizer, o que são os pecados, principalmente se você estiver no pecado mortal, mas se foram veniais também faça a sua confissão. E vá lá para poder dizer as suas fraquezas, as suas faltas, e não para justificar o motivo que te levaram a fazê-lo, porque a gente vive procurando motivo para poder justificar. Não, Senhor, eu errei, eu pequei nisso, nisso e nisso. E que nós possamos, então, voltar para o Senhor, sem máscara, sem mentira, sem reservas, e dizer: é aqui, Senhor, te fui infiel, mas eu clamo pela tua misericórdia. E peço a graça do teu Espírito Santo, para que eu te coloque novamente como primeiro lugar na minha vida, Senhor e Salvador, e que nada e nem ninguém tome o lugar que é devido. Hoje é quinta-feira de adoração. Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui.
Deus abençoe.